Amados, eu vou... Deus abençoe a todos os pastores, todas as igrejas, todos os ministérios. Eu preciso correr, que essa mensagem que Deus me deu é uma mensagem muito importante, porque não é minha, eu não sei nada disso. Mas eu digo para você, que menino não recebe... Vocês leram? Qual é o título? Menino não recebe... Menino não recebe herança. Ué, mas onde que eu tirei isso? Você vai lá abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Eu tenho o privilégio, dado pelo Senhor, de ter conhecido Jesus na década de 70. Então são 50 anos dentro do Evangelho que eu estou vendo tudo que eu vou falar aqui, eu estou vendo acontecer. Mas por que eu posso afirmar que menino não recebe herança? Vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo 12. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Está falando o Pai aqui, o Pai celestial ou o Pai biológico? Então, o Pai biológico, porque aqui está o Pai em letra minúscula. 4:1. Falei errado? Eu entendi 12. Perdão, é 4:1, perdão, isso mesmo. Amém? Então, ele está dizendo aqui que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Porque ele faz uma comparação no segundo versículo e diz assim: ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai biológico, não é o Pai celestial. Eu considero esses dois primeiros versículos uma parábola dita pelo apóstolo Paulo. Ele está fazendo uma comparação e uma tipificação sobre as bênçãos de Deus em nossas vidas. Como eu falei que eu conheci Jesus na década de 70, estou em 2024, nesses 50 anos, nós estamos sendo um pouco atordoados pelo tumulto, pelo barulho, por tudo, e tem muita gente triste dentro da igreja. Muita gente triste, muitas pessoas abatidas, mas só que menino não recebe herança. Mas a Bíblia me diz que eu posso deixar de ser menino? As cartas do apóstolo Paulo são recheadas de crescimento espiritual. O que é você estar debaixo de tutores e curadores? Quando você é criança, o que teu pai te dá às vezes para você comprar uma bala? Te dá uma mesada, te dá um dinheirinho daqui. A maioria das vezes não dá, a maioria das vezes nosso pai não tinha dinheiro, ele não dava quase muita coisa, pelo menos para mim não dava. Então nós tínhamos o quê? A limitação naquilo que a gente recebia. Porque nós estávamos debaixo de quê? Tutores e curadores. Olha que está escrito isso. Gálatas 1, Gálatas capítulo 4, versículo 2. Então, os tutores e os curadores, eles passam a administrar a nossa vida espiritualmente falando. Isso é uma tipologia apontando para o mundo espiritual. E o que a criança faz se receber um dinheiro a mais? Ela não vai saber o quê? Como utilizar o dinheiro. Não vai saber como utilizar um determinado... Pai, eu posso sair de carro? Não, você não tem Detran, você não tem CNH, você não tem condição, você não aprendeu a dirigir, ainda não é o momento. E os tutores, os curadores, eles trabalham com o objetivo de educar, instruir e capacitar essas pessoas que estão debaixo de tutores e curadores. O que acontece na cabeça desse menino que ainda é menino?
incertezas, dúvidas, medo, não sabe o que vai acontecer amanhã. Só que quando a Bíblia fala isso no livro de Gálatas, ela está apontando para uma necessidade de nós deixarmos de ser menino. Aonde que você viu isso que Paulo diz que nós precisamos deixar de ser meninos? Vocês sabem. Coríntios 13. Antes eu era menino, pensava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então ele passou de menino para alguém que está em processo de amadurecimento. Amados, o amadurecimento espiritual ele é de extrema importância em nossos dias, que estamos sendo há 50 anos, eu vou comparar com o tempo que eu entrei, a década que eu entrei para a igreja, nós estamos sendo atacados há 50 anos com ideias novas, todas as décadas. Quando eu me converti na década de 70, você entrava na porta da igreja e já sentia uma forte presença do Espírito Santo de Deus. Era tremendo. Só que, se você pegar 39 cartas do Antigo Testamento, pegar as 27 do Novo Testamento, você tem quantas cartas? 66. O que aconteceu na década de 70? Introduziram uma cartinha nova ali. Os pastores passaram a buscar orientação na programação neurolinguística. 66 mais um. Década de 80, começaram a ter um trabalho de regressão. Eu preciso ir no ventre da minha mãe para ver, superar os meus traumas que eu possa estar passando. Entrou década de 80, final dos anos de 90, entrou um movimento psicanalítico e praticamente em todos os grandes centros. Só aqueles pastores muito cabeça, muito homem de Deus, fecharam as portas para esses movimentos. Entrou 2010, 2020, nesses últimos 20 anos, veio a pressão da mentoria e do coachismo. Hoje nós chegamos ao ponto que todo mundo tem o seu terapeuta. Não é verdade isso? É verdade ou estou acrescentando alguma coisa? Todo mundo precisa de um terapeuta para poder lhe dar conselhos. Por isso que muita gente fica indo recebendo mesada no mundo espiritual. Se o Espírito Santo de Deus não operar na sua vida, Ele que opera tudo em todos, você não vai atingir a estatura de varão perfeito que Paulo fala mais de 30 vezes somente nas cartas do meio do Novo Testamento. Se você for dar um pulo no livro seguinte, Gálatas, Efésios, ele fala o seguinte, vou ler para você aqui porque é muito importante, esse momento que nós estamos vendo tudo acontecer. Mas eu também te digo que tudo vai mudar, tudo começou a mudar. Quando você pega o livro de Gálatas e passa para o livro de Efésios, capítulo 4, também no capítulo 4, eu quero que você abra a sua Bíblia, Gálatas 4. Efésios 4. Lê comigo aí Efésios 4, versículo 1. Eu vou ler do 9 ao 16, para vocês verem a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes desceu as partes mais baixas da terra. Está falando de Jesus. Aquele que desceu é o mesmo que subiu de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do
do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita o quê? Varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, que é aquele menino que nós lemos em Gálatas no início, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Amados, até aqui vocês entenderam que são pessoas aqui tem um nível muito alto de conhecimento bíblico, muito alto. Precisamos crescer espiritualmente dentro da palavra de Deus. A apostasia que varreu a igreja nos últimos 50 anos, ela está saindo agora. E como é que a apostasia entra dentro de uma igreja? Vou te dar um exemplo simples. Se na tua cabeça você acha que um homem pode ser mulher, ou mulher ser um homem, isso é uma apostasia. O XY sempre vai ser XY e o XX sempre vai ser o XX. Não estou me referindo a nada do universo homoafetivo, que nem me interessa esse assunto. Esse assunto é extremamente estressante, extremamente irritante. Mas dentro da igreja, nós sabemos o que é um carimbo celular, endócrino, biológico. Amém, amados? Amém. E tem grandes ministérios que se curvaram a essa ideologia nefasta, que é uma das pernas, um dos braços da apostasia dos últimos dias, dos últimos tempos. E o que gerou tudo isso? Se antes eu era menino e pensava como menino e larguei as coisas de menino assim que eu cheguei a ser homem, é um sinal que Paulo está nos dando da necessidade de crescimento espiritual. Eu converso com algumas pessoas, eu falo, está errado. Quando falo da Bíblia, se eu achar que está errado, eu posso estar até errado. Mas eu vou emitir a opinião. Eu não vou ficar quieto. De tudo você pode falar de tudo. Do resto você pode falar. Mas se falar da Bíblia, eu ver que está errado, querido, não é isso. Não é isso. E a maioria das pessoas que não sabem de nada ficam irritadas. É impressionante. Quando a pessoa não sabe de nada, ela fica irritada. Ela nunca fala, mas por quê? Me dá uma orientação. Quando alguém diz que eu estou errado, eu quero, me mostra onde é que eu estou errando dentro da Bíblia. Amém, amados? Essa geração que está aí, 2000 e década, estamos aqui nesse atual século 21, 2024, é uma geração extremamente cabeça. Eu profetizo isso sobre a vida de vocês. Pleno conhecimento bíblico. Porque há muita informação mentirosa dentro das próprias igrejas. Muita coisa errada. Se Paulo fala, prossigo para o prêmio da soberana vocação, esquecendo das coisas que para trás, todos os grandes ministérios do Rio de Janeiro fazendo trabalho de regressão pelos braços afetivos demoníacos de Sigmund Freud. Aquele homem não criou nada, não inventou nada, não descobriu nada. Ele fez uma teoria, uma baboseira que não é aplicável a nada. Ninguém gosta de ler Marcos. Eu sei que lê, né? Mas estou falando só para causar apreensão. Por que ninguém lê Marcos capítulo 7? Você refuta todas as teorias da psicologia dita moderna que estão varrendo o Brasil de norte a sul. Marcos capítulo 7, versículo 21, palavra do próprio Jesus. E diz assim: pois do interior do coração dos homens saem
maus pensamentos, adultério, prostituição, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e qual é a última palavra? Loucura. Fala alto. Loucura. E você vê uma pessoa atordoada, vai no psicólogo, vai no terapeuta. Quem foi que falou isso aqui? Jesus, não foi Jesus? Do coração do homem sai isso tudo aqui que eu acabei de ler. Inclusive a loucura, estresse, tanto transtornos mentais. Por isso que eu dependo da bênção do Senhor na minha vida. Amém, irmãos? Nós precisamos das bênçãos do Senhor na minha vida. Quando você vê, outro dia, tem um pastor amigo meu lá de Nova Iguaçu, de um ministério grande, ele se tornou meu amigo devido a negócios. Quando eu fiz um destrinchamento disso aqui, na medicina e na Bíblia, ele falou: Milton, mudei meu conceito. Outro dia foi na televisão um psicólogo e um pastor falar sobre suicídio. Quem mais falou? Psicólogo. Quem eles botaram no bolso? E quem é que mais sabe sobre o suicídio? Quem é? Aqui na Bíblia. Eu falei alguma coisa errada, falei uma coisa a mais. Eu sou médico, sou psiquiatra. Os transtornos mentais, eles têm uma grande energia espiritual. Não estou falando que é demônio, é um outro assunto, é um assunto longo, mas existe um forte componente espiritual. Você acha que nos dias de hoje, com tudo que está acontecendo, você está vendo acontecer, é possível caminhar sem a pessoa de Jesus? Tem condição? Não tem condição. Vai ficar totalmente transtornado. Ou seja, quando eu li Gálatas 4:1, em que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, Paulo está nos apontando por um processo de etapas. As pessoas não querem passar por etapas, elas não querem passar por processos, elas não querem ter um amadurecimento espiritual. Por isso esse grande contingente de recém-convertidos desviados. Nós precisamos passar essa ideia. Calma, que o Senhor está construindo em você. Só que inicialmente de toda a vida espiritual ela é tratada através de mesadas. As mesadas, que são as bênçãos do Senhor, elas são limitadas até ao ponto que essa pessoa, esse homem, essa mulher, atinja a estatura de varão, que Paulo fala várias vezes em Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Eu fui pesquisar só sobre a palavra varão maduro e sobre a palavra perfeito. É impressionante como que essas cartas do meio do Novo Testamento, parece que uma é a continuação da outra. Amém, igreja? Eu preciso passar por um processo. Muitos de vocês, de repente, estão passando por um processo, por um momento ruim, porque as aflições do mundo, elas vão continuar. Amém, amados? Amém. Mas dentro de você é necessário que você desfrute paz. Essa paz é fundamental. E o que o Novo Testamento, Paulo também dá os remédios, né? E o que Paulo fala sobre paz? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o quê? Nossos corações tem outra coisa. E as nossas mentes. Guardar coração e guardar mente. Quando fala coração, está falando do espírito humano. O nosso espírito, ele guarda o espírito humano e fala sobre a nossa mente. Eu preciso da paz de Deus que excede todo o entendimento. E como é que eu vou buscar essa paz?
Como é que eu vou buscar essa paz? Através de uma vida cristã saudável. Amém, amados? Amém. A vida cristã, leitura bíblica e oração é de extrema importância, meus irmãos. Sei que muitos de vocês, se eu fosse pedir para levantar a mão, talvez dissesse que está triste com alguma coisa no mundo espiritual. Mas hoje eu profetizo sobre a sua vida a perfeita varonilidade, em que você não vai mais receber mesadas do Senhor. Você não aguenta mais receber mesadas. Toma aqui, toma ali 20 reais, vai ali na esquina e volta. Você quer tomar as atitudes na sua vida que somente você, como varão de estatura, perfeita para administrar aquilo que você vai receber e você vai poder desfrutar. Amém, irmãos? A leitura bíblica, esse livro é fantástico, meus amados. Isso aqui é um livro de psiquiatria também, tá? Aqui também dá aula de psiquiatria. É impressionante a riqueza, a maravilha que é a palavra de Deus. Você não quer ler a Bíblia? Pega o livro de Gálatas, bota lá em áudio, escuta. Eu escuto um livro todos os dias, na metade já estou dormindo, mas tem vezes que eu já estou escutando tudo. No meu carro tem livros da Bíblia, tem provérbios no meu carro. Coloque em áudio Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e me diga em 60 dias, fala para o seu pastor, não precisa nem falar para mim não, fala para o teu pastor e para Deus, o que vai acontecer na sua vida. Amém, igreja? Amém. Nós estamos sendo atropelados por essas seitas e heresias que se acresceram aos 66 livros da Bíblia. Como eu sou um homem que tem um pouquinho de estudo, medicina, pós-graduação, eu fui ver muita coisa que chega à beira do absurdo. Tem coisas que eu não posso nem falar aqui, porque vai entrar na área ginecológica e na área também do homem, que estão sendo ensinadas dentro de algumas igrejas com viés psicanalítico, para fomentar e ajudar a difundir o universo homoafetivo. Quem hoje no mundo é um bastião, é uma fortaleza contra tudo isso? É a igreja, meus amados. É vocês, somos nós. Amém, irmãos? Amém. Só que para eu ter uma robustez espiritual em nome de Jesus, eu não posso ser mais menino. E vou te dizer aqui os caminhos para você não ser mais menino. Menino não recebe? Então você tem que ir para a palavra. Senhor, eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção, Senhor. Me dá a minha vitória. Então você vai entender o que diz 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora todo medo. E o medo causa perturbação. Está lá no versículo. Em algumas traduções, fala em tormento. 1 João 4,18. É um sinal que você já vai sair daqui hoje, em que a palavra medo não é mais o teu companheiro de travesseiro. Amém, irmãos? O medo sai da minha vida em nome de Jesus. Não temos medo de absolutamente nada, porque o Senhor é conosco, amém? Um versículo que eu até já falei aqui, quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Filipenses 3,13. Muitos de vocês fazendo terapia, porque alguém lá no passado te deu uma moca na cabeça.
Aí no colégio brigavam muito comigo. Pula isso, meu amado. Vamos crescer espiritualmente, vamos ser pessoas de peito aberto, vigor espiritual. Jesus Cristo está em mim, está em você, o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas queriam a presença de Deus na vida deles, mas não, Deus não toca, eu não sei porquê. Eu lido com pessoas milionárias todos os dias, mas Deus não toca. O Senhor toca nele. São 40 anos orando para aquele homem, não vai. Ele está nervoso, ele está estressado a ponto de ter algo. Você foi tocado pelo Senhor. Isso é mais do que você viajar para os Estados Unidos, Europa, para Marte. Isso não tem preço. E você vai ficar nessa vida espiritual minguada. O recém-convertido, trabalhei em um hospital grande, o cara só me chamava aos palavrões, me xingando de tudo. Eu sou cabeça, não sou cauda. O que eu faria para ele? O que eu fazia, aliás? Eu chegava brigando. Sim, doutor, o que o senhor quer? Preciso ler na Bíblia que minha atitude é essa. Quanto crente barraqueiro, arranjando confusão. Eu sou cabeça, vou te matar. Amém, igreja? Está dando para entender o que eu estou falando? Vamos amadurecer espiritualmente em nome de Jesus. Outra coisa, que é um versículo que é utilizado da forma mais errada que você possa imaginar. Romanos 12:2. Não vos conformeis com o mundo. E ele vem falando para você renovar o vosso entendimento. E as linhas da apostasia, mas tem que renovar teu entendimento. Coloca psicologia na tua igreja, coloca psicanálise, coloca um curso de coach. Estão entendendo o que eu estou falando? O inferno é extremamente sábio. Se tem alguém que faz psicologia ou pretende fazer, faça, continue nessa linha, não tem problema nenhum. Mas aqui para a igreja não há espaço. A psicologia é para o mundo, para uma empresa, para admissão, para demissão, para tratar, orientar pessoas com autismo, pessoas com problemas de lesões neurológicas, com lesões nos seus processos mentais. Pessoas normais não precisam de psicólogo. Pode ficar com raiva, eu não ligo. Eu estou falando o que a palavra de Deus me manda dizer. Porque eu já vi de gente destruída porque foi um psicólogo, não é pouca não. Eu sou muito observador. E por que eu não preciso do psicólogo? Porque o Consolador, quando eu estou triste, você está triste, minha esposa não pode me consolar, ninguém pode te consolar, quem vai te consolar é o Espírito Santo de Deus, amados. O Espírito Santo vai reconstruir tudo dentro de você. Você foi destruído ontem, uma sexta-feira, já sabe. Foi destruído ontem, durante a noite, Senhor. E vai acontecer. Amém, igreja? Amém. Não caia nesse engodo que está começando a desaparecer das igrejas, tá? Esse aqui é os dois versículos que eu mais gosto. Isaías 48:11 e 42:8, em que Deus fala: minha glória não darei a outros deuses. Ou seja, no púlpito aqui, eu não posso nem falar de medicina. No púlpito eu tenho que falar de quê? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Eu falo todos os livros. Uma vez eu fiquei com raiva, eu sabia todo o meu time de futebol. Eu sei isso, vou gravar uns 66 livros. Só de raiva. Umas babuzeiras, né? Ou seja, nada nesse púlpito, em qualquer outro púlpito, pode ser acrescido assuntos paralelos que não sejam pertinentes à palavra de Deus. Amém, amados? E
E 42:8 também de Isaías, que ele diz também praticamente a mesma coisa. Não darei minha glória a outros deuses, né? Só que no Isaías 48:11, ele fala que ele não divide a sua glória. Então, quando você pega, se a tua mente estiver dividida com os valores do mundo, isso é um sinal que a sua mente está dividida entre deuses diferentes. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. O único que opera tudo em todos é o Espírito Santo de Deus. O único que tem o plano de salvação é a pessoa de Jesus. E quando você vê Sigmund Freud, Carl Roger, Carl Jung, Dexter e vários outros, Piaget, que não sabe nada de nada, as pessoas esquecem que está escrito em Colossenses capítulo 2. Em Cristo Jesus estão escondidos todos o quê? Todos os tesouros de quê? Sabedoria e da ciência. Tudo pertence a Jesus. Por isso que Jesus fala naquele trecho que eu li do livro de Marcos: no coração do homem sai soberba, feitiçaria, prostituição, homicídio, pontinho, 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 soberba e loucura. Amém, amados? Então você tem na sua mão a ferramenta mais poderosa que você poderia ter na sua vida. Amém? Então vamos lá. O menino tem medo, ele tem dúvida, tem incerteza, né? Ele desconfia das situações. Se ele não quer mais ficar sobre tutores e curadores, ele precisa ter o quê? Autoridade, conhecimento e o quê? Amadurecimento. Então, em nome de Jesus, eu não vou dar a fórmula toda porque eu não tenho a fórmula, tem a leitura bíblica, né? Você vai ler a palavra de Deus com outros olhos e você vai crescer espiritualmente, porque você não quer mais ficar recebendo as mesadas do Senhor, numa tipologia com tutores e curadores. Aí sim, quase que finalizando, aí sim, eu senti isso na minha vida, tá? Não estou dizendo que eu atingi a perfeita varonilidade, não. Eu já vi algumas situações que eu não precisei falar nada. O cara chegou aqui, toma. Coisa pesada, pesada. Quem convive comigo sabe, toma, isso aqui é teu. Hã? É teu. Aí você vai entrar em Romanos 8:28. Todas as coisas convêm para o bem daqueles que amam a Deus. Para você chegar nessa estatura, você não pode ter medo de nada, nem dúvida de nada. Eu me recuso a ver cristão lendo horóscopo. Sabemos que é algo demoníaco, mas a coisa ficou tão insana nesses últimos 50 anos, eu estou usando o exemplo do horóscopo, o exemplo do universo LGBT, para vocês entenderem entre separar o certo e o errado. Amém, irmãos? Por isso que o livro de Hebreus diz, né? Tá entre 4 e 5, que teremos os sentidos o quê? Exercitados para discernir tanto bem. Quem que consegue ter discernimento entre bem e mal? O povo de Deus, os cristãos. Outro versículo, que você já está atingindo uma estatura de amadurecimento: não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém, igreja? Não fique ansiosos por nada. O Senhor está absolutamente em pleno controle, nas coisas mais simples possíveis. Mais simples possível que você possa imaginar. Confie que Deus está no controle. Uma vez eu estava na clínica, passou uma doutora e Milton inaugurou um Banco do Brasil em Mesquita. Eu pensando, para que eu quero saber? Bem debochado, né? Eu quero saber que inaugurou o banco em Mesquita.
Aí no dia seguinte, o banco que eu pago as boletas estava fechado. E o banco mais próximo era o banco de Mesquita. Pessoal, as coisas mais simples você vê a mão de Deus. Amém, irmãos? Outro dia, nós temos um local onde a gente fica às vezes, Bispo Wilson, a família também fica lá em Mendes, né? Eu peguei um saco de pinha de decoração, que cai do Pinos, né? Pinos Eliote, Pinos Tadé, peguei um saco. Mas eu nem sabia para que eu peguei o saco, mas eu peguei aquele saco de pinha em paz. Onde eu lanche em Nova Iguaçu, eu cheguei para a menina que me atende e botei assim na mão que eu trouxe para você. Ela assim para mim, ué, eu te falei alguma coisa? Não. Mas eu pedi ao Senhor um saco de pinha. Silvana, você está falando sério? Eu pedi ao Carlos, pergunta para o Carlos. Eu quero decorar minha árvore de Natal com pinha. Aí no dia seguinte eu trouxe mais um saco de tanta pinha que tem lá caindo no chão. Irmãos, a vitória é nossa. Você tem alguma dúvida que a sua vitória, a sua bênção vem do Senhor? Nenhuma. Amém, amados? Olhe a Bíblia com outros olhos, em nome de Jesus. Não se iluda pelas mídias que estão chamando muita atenção. Machuca muito a todos nós várias situações que nós passamos dentro até mesmo da igreja. Amém, irmãos? Mas o Senhor nos cicatriza. Nos cicatriza. Eu mesmo, com esses 50 anos de cristão, se eu não conhecesse o Bispo Wilson, eu nem sei onde eu estaria. Muita insanidade que eu vi, muita coisa bizarra acontecendo. Não sou mais santo que ninguém não, você está entendendo? São conflitos que nós enfrentamos, só que não é possível. Aí de repente tu vê o Bispo Wilson, a unção na vida dele. Glória a Deus por isso. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Então o que eu vou fazer aqui agora? Você vai ficar de pé por um segundo. Eu vou pedir que você peça a Deus crescimento espiritual nessa noite, em nome de Jesus, porque menino não recebe herança. Muitos estão tristes, porque tem trazido uma certa confusão em relação à palavra de Deus, da forma que a palavra de Deus é apresentada. Então, seja uma pessoa vitoriosa, incline sua cabeça. Vou pedir que o Bispo Wilson fique aqui, o pastor Abel faça essa oração. Você vai receber uma bênção de